Sobrenatural. Capítulo 20. A inundação desastrosa. 1937. Embora Billy Paul e Sharon Rose se recuperassem rapidamente da gripe, a pneumonia de Rope agarrou-se resistentemente. Durante o mês de janeiro ficou acamada na cama da mãe dela, incapaz de fazer coisa alguma sozinha. Billy cuidava de seus filhos depois do trabalho, mas durante o dia ele tinha que deixá-los com uma babá. Ele contratou Meda Broy. Meda tinha quase 18 anos agora. Ela tinha concluído o 2º grau no mês de maio do ano anterior e não havia encontrado emprego em tempo integral. Então esta era uma boa maneira para ganhar algum dinheiro e ajudar seu pastor ao mesmo tempo. Na segunda quinzena de janeiro de 1937, uma frente tempestuosa moveu-se a nordeste dos Estados Unidos. Por 2 semanas choveu granizo em uma vasta área do oeste das montanhas Apalaches, escoando ao rio Ohio. Todo dia o rio Ohio avançava lentamente, seu nível passando os diques de proteção de Jeffersonville e Louisville. E ainda caía chuva, às vezes neve, mas com frequência granizo. Homens patrulhavam os diques constantemente. Se um se rompia, centenas de milhas de gleba cultivada se inundava, como também as partes baixas de todas as cidades que margeava a área. Os diques foram bem construídos, porém estavam sujos. Eles não podiam suportar tais níveis altos de água por muito tempo. Dia após dia os diques enfraqueciam. Finalmente, chegou uma hora em meados de fevereiro, quando as autoridades civis decidiram evacuar todos que moravam nas zonas de risco. Durante todo aquele dia, as ruas ficaram repletas de pessoas indo às partes mais altas. A casa de Billy e da senhora Brumbacher estavam ambas situadas nas áreas de risco. Então Billy tinha que encontrar algum lugar para levar sua esposa. Primeiramente ele procurou os hospitais. Infelizmente, estavam todos lotados. Isto significava que ele tinha que mover sua esposa e filhos a um hospital temporário estabelecido pelo governo. E então ele se juntou ao esforço da evacuação de civis. Apesar da ampla advertência, algumas pessoas ainda demoraram em deixar suas casas, frequentemente porque não tinha meios para saírem. Voluntários trabalhavam incansavelmente noite adentro, tentando encontrar pessoas e tirá-las antes que fosse tarde. Perto da meia-noite, uma parte do dique do lado de Indiana finalmente rompeu, enviando um muro volumoso de água arrebentando-se no centro de Jeffersonville. Todas as sirenes da cidade soavam uma última advertência de urgência. O pior ainda viria. Billy se encontrava do outro lado da cidade a esta hora, patrulhando com a caminhoneta da companhia de serviço público. Ele tinha um barco na parte de trás. Caso fosse necessário, uma chamada veio através do seu rádio. Billy, a inundação atingiu o nosso lado. Se apresse e venha até a rua Chestnut com seu barco. Precisaremos de sua ajuda. Quando Billy chegou ao lugar da chamada, vários homens apontavam através das águas turbulentas que giravam ao redor e entre as casas. Há uma mãe e um grupo de crianças ali. Não podemos pegá-las. Você acha que pode alcançá-las com seu barco? Olhando através do granizo e da escuridão, Billy pôde esquadrinhar um caminho até a varanda da casa perto de onde o dique havia se rompido. A torrente estava jorrando através do buraco da barreira e a casa estava sendo violentamente sacudida pelas águas.
Mesmo com o barulho do vento e o estrondo das águas, Billy pôde vagamente ouvir uma mulher pedindo por ajuda. A correnteza parecia revoltada. Eu farei tudo o que puder. Ajude-me a colocar meu barco na água. Dando partida do motor, Billy tentou seguir direto a mulher presa pela água, mas a correnteza estava forte demais e o manteve puxando para fora do curso. Então ele apontou a proa do seu barco contra a corrente e lutou para manter seu caminho em direção à correnteza. Seu pequeno motor de hélice lutou para avançar. Quando se aproximou, ele desafiou o dique rompido e virou seu barco e acelerou contrariamente à correnteza, a qual carregou diagonalmente em direção ao seu objetivo. Ele bateu contra um dos lados da casa rapidamente. Prendeu o barco em um dos pilares da varanda. A mãe já havia desmaiado. Ela estava em estado lamentável, estendida na fria varanda, com granizo congelando seu cabelo, sua cabeça, suas roupas e pele. Atrás dela, duas garotinhas juntas na entrada, apavoradas. Billy conseguiu tirar as três pela escorregadia varanda e colocá-las a salvo em seu barco, que ondulava pelas águas. Ele apontou seu barco diretamente a uma parte mais alta, onde ele havia estacionado sua caminhoneta. Mas a forte corrente o forçou a parar próximo de 1.600 metros de onde ele havia saído. Um grupo de resgate ajudou a retirar primeiro as crianças do barco. Quando eles levantaram a mãe, que estava inconsciente, ela reanimou e gritou histericamente: "Meu bebê, meu bebê! Oh, não deixe meu bebê!" Assustado, Billy olhou para as duas garotinhas que ele havia resgatado. A mais jovem tinha pelo menos 2 anos de idade. O pânico o atingiu mais profundamente do que o granizo que batia em sua face. Ele não tinha checado o interior da casa. Ele devia ter deixado um pequeno bebê dentro daquele edifício condenado. Billy gritou aos outros ajudantes: "Voltarei para pegar o bebê dela." Os homens acenaram com a cabeça. Billy girou seu barco e lutou em seu caminho de volta à correnteza para a barreira rompida. Quando ele alcançou seu objetivo, parte da varanda já havia saído e o resto da casa parecia que logo também se iria. Billy lançou seu barco em um dos pilares da varanda que ainda estava de pé e correu para dentro da casa desesperadamente, procurando de quarto em quarto. Não havia bebê algum. O que isto significava, então ele percebeu. A mãe estava inconsciente durante todo o resgate. Ela não sabia que seus 2 pequenos bebês estavam salvos. Ela deveria estar se referindo à filha mais nova quando gritou: "Meu bebê!" Ao seu redor, a casa gemia como se envergasse para a morte. Gesso caía do teto como chuva e as paredes estouravam como pipoca. Um forte estalo ecoou no corredor. O chão era empurrado enquanto a casa se deslocava, levando Billy a chocar-se contra a porta do armário. Um outro estalo ecoou logo após o primeiro, seguindo o som de madeira rachando. O edifício estava sendo partido desde sua fundação. Descendo pelo corredor, Billy mergulhou pela porta da frente, não sabendo que a varanda tinha acabado de se separar completamente da casa. Ele caiu nas águas gélidas. Pela graça de Deus, ele conseguiu agarrar-se na porta da varanda enquanto as águas a levavam embora. Arrastando-se para sair da água e estando atordoado, ele subiu em seu barco. Com seus dedos entorpecidos, desfez o nó corrediço. Momentos mais tarde, a casa foi arrancada de sua base e levada noite adentro. Billy sabia que não estava fora de perigo ainda. O motor tinha apagado enquanto ele estava vasculhando a casa e agora sua fraca embarcação estava sendo varrida incontrolavelmente pela inundação das ruas. A qualquer momento ele poderia ser tombado por uma onda ou por galhos de árvores.
Billy agarrou e puxou a corda coberta de gelo e fez um nó chanfrado no motor de hélice. Ele puxou forte, nada aconteceu. Ele puxou novamente e nada. Ele puxou o afogador e tentou novamente. Ainda não ligou. Até então o motor estava afogado. Inúmeras vezes Billy puxou a corda para dar partida até que seus cansados músculos pediram descanso. O motor recusava uma combustão. Enquanto isto, a correnteza o levava pela rua Marquette e então um outro buraco na barreira do rio Ohio se rompeu. O pânico renovou as energias de Billy e apenas em questão de minutos, rio abaixo, trovejava as cataratas Ohio. Ondas de aproximadamente 4 metros rugiam ao redor dele. Billy lutou para manter seu equilíbrio enquanto lutava com o motor inflexível. Entre as puxadas, pareceu ouvir uma voz que dizia: "E agora, o que você acha de sua decisão de não ir para o meio daquele grupo de pessoas pentecostais?" Billy puxou novamente a corda de partida. Nada aconteceu. Ele podia ouvir as cataratas Ohio rugindo à frente. Ajoelhando-se nas águas geladas que se acumulavam dentro do seu barco, Billy entrelaçou seus dedos congelados e orou desesperadamente. "Senhor, eu tenho uma esposa e 2 filhos enfermos acamados no hospital em apenas alguns minutos mais e vou afundar nesta catarata. Ó Senhor, por favor, me ajude. Eu não quero morrer aqui no rio e deixar minha família desamparada." Um pensamento diferente irrompeu sua oração. Pareceu como se ele ouvisse sua sogra falar: "Lixo! Eles não são nada mais do que lixo. Eu jamais darei permissão para você arrastar minha filha para o meio de lixos como aqueles." Trêmulo e sentindo-se culpado, Billy orou: "Querido Deus, eu sei que cometi um erro, mas por favor me perdoe. Jesus, por favor, tenha misericórdia de mim, por favor, ligue este motor." As cataratas rugiam mais alto a cada minuto. Colocando-se de pé, Billy puxou novamente a corda de partida. Agora o motor estalou, tossiu 2 vezes e funcionou. Billy virou seu barco e deu toda a velocidade que podia. Vagarosamente ele ganhou distância contra a correnteza até que finalmente estava longe o suficiente da queda d'água e pôde seguramente apontar a proa em direção à costa de Indiana. Ele desembarcou próximo ao Parque Howard, a alguns quilômetros de onde ele saíra, quase em Nova Albany. Prendendo seu barco em uma árvore, ele caminhou de volta a Jeffersonville. Era bem cedo quando ele, finalmente exausto, sentou detrás do volante do carro de trabalho. Imediatamente ele foi ver sua esposa e filhos, mas teve que pegar um desvio quando encontrou o caminho bloqueado pela inundação. Ele tentou uma rota diferente, também estava bloqueada. Depois de quase 1 hora de frustradas tentativas, Billy percebeu que todas as estradas que apontavam para aquela direção estavam intransitáveis. De repente, uma nova onda de terror verteu em seu coração. Será que o hospital público estaria debaixo d'água? Ele correu aos escritórios do governo e encontrou um amigo seu, o Major Werkley. "Major, o hospital está inundado?" "Billy, há mais de 6 metros de inundação naquela área. Você tem alguém ali?" "Sim, uma esposa e 2 filhos doentes." "Não se preocupem. Todos saíram dali. Todos eles foram colocados em um trem e levados ao norte acima em Charleston. Não tenho muita certeza, mas receio. Tudo o que eles tinham disponíveis era vagões de transporte de gado." Alguém mais disse: "Eu ouvi que o trem foi varrido da linha dos Cavaletes, na altura do riacho Lancasange. Eu penso que todos se afogaram." Todas as linhas telefônicas e telégrafos entre Jeffersonville e Charleston foram destruídas pela água.
Então não havia maneira de obter mais informações sem ir até lá. Billy entrou em seu carro e se dirigiu ao Chica Peak, em direção a Charleston, 19 quilômetros ao norte de Jeffersonville. Mas logo o riacho Lancaster o bloqueou. Ele havia transbordado suas margens por quilômetros, entrando em milharais e pântanos e submergindo quilômetros de autoestradas. Billy acelerou de volta a Jeffersonville, carregou seu barco, encheu o tanque de combustível e retornou para onde as trilhas do trem desapareciam debaixo da água de Utica Peak. O granizo tinha se transformado em pedras de gelo e começaram a se desgrudar do casco do barco de Billy enquanto ele entrava na água dentro. Ele tentou seguir aquelas linhas férreas submersas e foi muito bem por 1,5 km, mas quando mais se aproximava do centro do riacho, mais forte era a correnteza que lutava contra ele, até que ela finalmente o empurrou para fora do curso. Logo ele estava desamparado e perdido em um campo de milho, um labirinto pantanoso entre a margem e a floresta. Tornara-se muito perigoso tanto para ir adiante como para voltar. Embora isto atormentasse seu coração para que o fizesse, Billy sabia que teria que esperar acalmar a tempestade. Ele aportou seu barco em uma pequena ilha, acendeu uma fogueira, então sentou e esperou e se preocupou.